Abril foi um mês bem positivo para minha carteira de investimentos. Mesmo investindo menos dinheiro do que em março, meu patrimônio aumentou bastante. Os fundos imobiliários começaram a se recuperar, ainda estão no vermelho, mas já deram uma aliviada, e as ações, essas mandaram bem, subiram forte e puxaram a minha carteira lá para cima. Neste vídeo, eu vou trazer para vocês a atualização da minha carteira de investimentos com todos os detalhes. Olá, investidor, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Assalariado Investe, onde eu, um simples CLT, compartilho minha carteira pessoal publicamente com vocês aqui no YouTube e também mostro minhas experiências nessa jornada rumo à independência financeira. Antes de mostrar para vocês como está cada ativo da carteira, gostaria de mostrar para vocês como que foi o Ibovespa nessa última semana, né? Ele subiu mais de 2%. Está com 135 mil pontos. E como eu falei para vocês, os fundos imobiliários estão se recuperando aos poucos e o IFIX ele está em alta também nos últimos 5 dias com 1,56%. E aqui no meu patrimônio, galera, atualmente eu estou com R$ 88.967. Estou praticamente com 89 mil, né, pessoal? Quase chegando aí nos 90 mil. Aqui nos proventos recebidos nos últimos 12 meses, estou com R$ 2.500. A variação da carteira está 16,38%. Isso dá mais ou menos R$ 2.518,53. E a rentabilidade da carteira, que considera tanto valorização dos ativos como os dividendos recebidos, está em 50%. Aqui na consolidação do meu patrimônio, mostrando os tipos de ativo para vocês, ações, eu estou com 35%. Para quem já acompanha aqui o canal e já viu a minha planilha de rebalanceamento de carteira, sabe que 35% é o peso ideal que eu defini para as ações. E as ações chegaram nesse peso ideal tão rápido assim devido a essa alta, né? As ações subiram bastante nesse mês de abril e agora eu tenho mais de R$ 31 mil em ações. Então agora, dos meus próximos aportes, provavelmente eu vou dar atenção a outros tipos de ativo. O Tesouro Direto está com um peso atualmente na minha carteira de 23%. Essa parte de renda fixa, que está com 10%, é onde está minha reserva de emergência e oportunidade, que juntas dão R$ 9 mil. Já os fundos imobiliários estão representando 23% da minha carteira atualmente. E aqui na parte de ETF só tem o IVVB11, eu invisto nele, e ele está atualmente com 8%. Agora mostrando para vocês ativo por ativo da minha carteira, começando aqui pelas ações, eu tenho 11 empresas na carteira. O valor total atual está em R$ 31 mil. A variação está positiva com 10% e a rentabilidade total está em 56%. Aqui nas ações, começando pelas que estão com maior variação, Porto Seguro, eu tenho 35 ações, está com uma variação positiva de mais de 54%. Caixa de Seguridade, 75 ações, também com uma variação positiva alta de 37%. 133 ações de Copel, bem com variação positiva de 34%. B3SA, 144 ações, variação positiva de 18%. Banco do Brasil, 109 ações, uma variação positiva de 14%. Itaúsa, 437 ações e uma variação positiva de 14%. Sanepar, 701 ações, uma variação positiva de 11%. Santander, 291 ações, uma variação positiva de 6%. 311 ações de Taesa, variação positiva também de 3%. ISA Energia, 77 ações, uma minúscula variação positiva aqui de 0,26%. E por último, a única ação da carteira que está negativa, Klabin, eu tenho 812 ações, e ela está com uma variação negativa de 10%. Agora aqui na parte dos fundos imobiliários, estou com 9 ativos, um valor total de 21 mil. Uma pequena variação negativa de 1%, né? Já esteve bem piores em meses anteriores. Então, os fundos imobiliários, pessoal, eles estão voltando naqueles preços de antigamente, infelizmente, né? Porque eu gostaria de continuar comprando barato, só que já é nítido que o mercado está voltando a olhar para os fundos imobiliários, né, pessoal? O primeiro fundo imobiliário da carteira aqui do setor de lajes corporativas, HGRE11, tenho 20 cotas, está com uma variação positiva de 10%. Depois aqui um fundo de papel, KNCR11, tenho 3 cotas, variação positiva de 6%. O próximo aqui é um fundo híbrido, né, o queridinho MXEF11. Eu tenho 187 cotas desse fundo, está com uma pequena variação positiva de quase 1%. O próximo fundo imobiliário é o XPLG11, o fundo imobiliário de logística, indústria e galpões. Eu tenho 40 cotas dele atualmente, está com uma pequena variação negativa. O próximo fundo imobiliário é o TVRI11. É um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, eu tenho 2 cotas dele. Eu comprei quando eu estava começando a investir. Foi lá no início de quando eu entrei na renda variável. Esse fundo aqui eu não pretendo mais investir nele. Essas 2 cotas que eu comprei foi da única vez que eu investi nesse fundo. Então ele já está com os dias contados na minha carteira, está com uma variação negativa de 0,84%. Como ele está com uma pequena queda na sua cotação e eu só tenho 2 cotas, né, pessoal? E eu já vou receber os dividendos de maio desse fundo.
Provavelmente no próximo vídeo que eu trazer a carteira aqui, esse fundo imobiliário já não vai estar mais nela. O próximo fundo imobiliário é o XPML11, eu tenho 27 cotas, está com uma variação negativa de 2%. O próximo ativo é um fundo de fundos, o HFOF11, eu tenho 39 cotas, ele está com uma variação negativa de 3%. Eu tenho refletido em relação a esse fundo imobiliário na minha carteira, né? Posso futuramente também vendê-lo, até porque os pensamentos de todo mundo mudam, né, constantemente. E para mim, que sou investidor de longo prazo, é muito duro ter que vender alguma coisa. Como eu falei para vocês que eu vou vender o TVR11, vai ser a primeira vez que eu vou vender na renda variável. Mas se for uma coisa positiva para minha carteira, né? Porque cada vez que a gente estuda mais, a gente vê algumas coisas que a gente não achava que era errada. E eu não sou um especialista em investimentos. E eu tenho certeza que até os especialistas erram. Então eu venho refletindo bastante em relação à minha carteira. Eu não sei se eu vou fazer alguma movimentação realmente assim brusca. Porém, no ano que vem, quem sabe, né? Eu estou buscando cada vez mais conhecimento, né? Principalmente agora com esse canal. Então, galera, o que eu falo para vocês é continue me acompanhando, né? Continue acompanhando a minha jornada. Continue acompanhando não só a evolução da minha carteira, como a minha evolução aqui no YouTube, em relação à minha oratória, à minha didática. E eu também estou sempre de olho nos comentários, eu respondo todos os comentários, então qualquer coisa que vocês quiserem falar, podem falar, não tem problema nenhum. Então, mesmo em pouco tempo de canal, eu já aprendi bastante com alguns comentários que eu vi aqui. Então eu peço que vocês continuem dando opiniões, né, sugestões de melhora aqui na minha carteira, tá? E agora, continuando aqui, o próximo é o VISC11, né, do setor de shopping varejo. Eu tenho 27 cotas e ele está com uma variação negativa de 4%. E o último fundo imobiliário da carteira é o AESR11, um fundo híbrido, que eu tenho 44 cotas. E ele está com uma variação negativa de 6%. Aqui na parte de ETFs, como eu falei para vocês, eu invisto no IVVB11, é um ETF que investe lá no exterior, no S&P 500, né, um índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E essas empresas, né, as que pagam dividendos, eles reinvestem nos dividendos. Então esse ETF ele não me paga dividendos. Eu tenho 20 cotas dele, um preço médio de R$ 240 e ele está atualmente R$ 354. E uma variação positiva de 47%, que isso dá R$ 7.000 atualmente. Aqui em Tesouro Direto eu tenho 2 títulos, né, um valor total de 20 mil atualmente. O primeiro título é o Tesouro IPCA mais 2026, é onde está a maior parte do meu patrimônio investido, né? Atualmente está com um saldo de 19 mil. E aí eu tenho mais um pouquinho de outro título, né? O Tesouro IPCA mais 2035, que eu tenho um pouco mais de R$ 1.000. E para finalizar aqui em renda fixa, né? Atualmente lá na caixinha do Nubank, 100% do CDI, lá está tanto a minha reserva de emergência quanto a minha reserva de oportunidade, que juntas dão um valor de R$ 9.000. A minha reserva de emergência está na caixinha Turbo do Nubank, então ela rende um pouco mais que 100% do CDI. Antes de mostrar para vocês como está a situação dos proventos, galera, eu vim aqui na aba de lançamentos para mostrar para vocês quais foram as minhas movimentações nesse mês que passou, né, o mês de abril. Eu investi em algumas ações e alguns fundos imobiliários, né, eu investi aqui em Sanepar, né, eu comprei 100 ações e depois comprei mais 58. Então eu comprei 158 ações de Sanepar lá no meu primeiro aporte do mês. Comprei também nesse primeiro aporte uma cota de MXRF11. Também comprei outro fundo imobiliário, a LZR11, comprei 2 cotas. Também comprei a HFOF11, uma cotinha. Aqui vocês podem ver que eu também comprei outra ação, né, a Taesa, comprei 2 ações. E também comprei Klabin, né, comprei 37 ações. Então só nesse primeiro aporte aí, né, pessoal, comprei 6 ativos diferentes. E aí, galera, depois de comprar esses vários ativos no começo do mês, eu fui aportar de novo só no final do mês, né, reinvestindo os dividendos. E eu acabei optando por reinvestir os meus dividendos integralmente na Sanepar. Então eu comprei mais 46 ações de Sanepar. Então essas foram as minhas compras do mês de abril. E agora, galera, estamos aqui na aba de proventos, né, que é a parte que a maioria mais gosta de ver. E aí, como vocês podem ver, os dividendos do mês que passou, né, o mês de abril foi bem menor do que março, né, foi R$ 275. Em março tinha sido de R$ 524. Porém, é assim mesmo, né, galera? Mais de 35% da minha carteira são ações. As ações não pagam todos os meses. Mas, como eu mostrei para vocês, mesmo sendo um mês mais fraco em relação a dividendos, o meu patrimônio subiu bastante, né? Graças à valorização das ações, da recuperação dos fundos imobiliários. Então, foi um ótimo mês esse mês de abril. E agora, em maio, né, já tem provisionado aqui R$ 248. E eu espero que venha ainda mais, né? Aqui somando dividendos recebidos e os futuros, já está dando quase R$ 4.000. E atualmente, em 2025, né, somando os dividendos que eu já recebi e os que eu vou receber, já está dando aqui mais de R$ 1.700. Então, nem chegou o meio do ano ainda e eu já estou alcançando o que eu fiz no ano passado, né, que foi R$ 1.800. E lá em janeiro, galera, eu defini uma meta que eu queria receber R$ 4.000 de proventos em 2025. E provavelmente em junho eu já vou ter chegado nos R$ 2.000 recebidos. Então, provavelmente eu vou conseguir bater essa meta, porque daí eu vou ter mais 6 meses ainda pela frente, né, de julho até dezembro.
E a tendência, é claro, né, os dividendos do segundo semestre do ano serão maiores do que do primeiro semestre. E aqui nesse gráfico, aqui na evolução de proventos, a gente consegue ter uma dimensão melhor, né, da coisa. Aqui no ano de 2022, né, eu recebi R$ 3,20. Isso considera apenas o mês de dezembro de 2022, né, que eu comecei a investir na renda variável lá em novembro de 2022. Já em 2023, que foi meu primeiro ano assim inteiro, né, investindo na renda variável, deu R$ 243 reais. Já em 2024, né, teve uma evolução absurda aí, praticamente R$ 1.800 recebidos. E agora, né, 2025, ainda estamos no quinto mês do ano e eu já estou chegando aí nos R$ 1.800 novamente. E agora, galera, eu queria mostrar para vocês como que está o andamento de algumas metas que eu tenho aqui no Investidor 10, né? R$ 100 mil, R$ 250 mil, R$ 500 mil e 1 milhão. 1 milhão ele ainda está bem distante, né, pessoal? Andei apenas 8,9% até agora. Então ainda tem muito a percorrer, né? Faltam mais de R$ 900 mil. Meio milhão também está distante, né? Mas não tão distante assim, né? Já foi 17%. Faltam um pouco mais de R$ 400 mil ainda. Já o objetivo de chegar aos R$ 250 mil de patrimônio já está mais próximo, né? Já andei mais de 35% do caminho e faltam um pouco mais de R$ 160 mil para isso. E aqui o meu principal objetivo, né, que é os R$ 100 mil de patrimônio, né? Porque não adianta nada eu mirar em 250 mil, 500 mil, se eu ainda não cheguei no 100 mil. Esse 100 mil, pelo menos para mim, ele representa muita coisa, porque já é comprovado que esse é o momento que realmente tudo vai mudar. Você chegar aos 100 mil é uma coisa muito difícil. E quando eu comecei a investir lá em 2021, de 19 para 20 anos de idade, eu fazia projeções e achava que ia chegar nos 100 mil com 30 anos de idade. E mesmo achando que ia demorar 10 anos, eu fui e fiz. Porque eu pensava assim, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então antes de eu ter 100 mil do que eu não ter nada. E hoje, galera, 4 anos depois, eu já estou com quase 90% da meta concluída. Faltam apenas 11 mil para chegar, pessoal. Levando em consideração que eu pego mais ou menos do meu salário R$ 1.000 por mês para investir, tem mês que é mais, mas geralmente fica nessa média. E somando com os dividendos que eu vou receber, que eu sempre reinvisto, né? Nunca saquei nada. Se a carteira não despencar, né? Ou acontecer alguma coisa, é muito provável que eu vou chegar no final do ano nesses 100 mil, pessoal. O próprio Investidor 10, ele já mudou a conclusão estimada para esse ano. E antes ele mostrava 2026, agora ele já está mostrando dezembro de 2025. Então eu estou chegando bem próximo desse sonho que se transformou num objetivo e agora já está virando realidade. E essa é a recompensa, né, de você abrir mão de algumas coisas que você tem vontade para focar nisso aqui, né, o seu futuro, uma coisa muito maior e ver que tá dando certo, né, que você está começando a colher os frutos, a carteira está subindo rápido, os dividendos estão aumentando, não tem como desanimar, né, pessoal? Fico cada vez mais viciado nisso daqui. E é isso, pessoal, como vocês viram, abril foi um mês muito bom, o meu patrimônio subiu bastante e deixou a meta dos 100 mil bem mais próxima. Agora eu vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Bons investimentos e até a próxima! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look